Eu falei que esse ele corrigiu. Bom dia. Bom dia. Isso está bem claro. Acontece. Bom, que sejamos todos bem-vindos à casa de nosso Pai. Que Jesus nos ilumine. Que possamos, como a Débora disse, que a gente já sabe, né, de cor que sem a caridade não tem salvação, mas a gente precisa colocar em prática. Saber a gente já sabe. A gente já tem tudo isso gravado dentro da nossa mente. Só que o momento agora é de começar a botar em prática, começar a fazer, exercitar. E ninguém vai fazer da noite para o dia. Tudo é um trabalho pequenininho, um trabalhinho de formiguinha, mas tem que ser uma coisa constante. Tem uma passagem do Chico, que eu acho que falar de caridade, se não falar do Chico, vai ficar meio invasivo. O Chico, como nós sabemos, ele nasceu numa família católica, onde ele frequentava a igreja todos os domingos. Ele tinha uma amizade muito grande com o padre. E quando o Chico se tornou adolescente, o Chico começou a dar aulas de catequese para as crianças lá na igreja. Pouca gente sabe dessa história, pouca gente sabe que ele dava aulas de catequese. Mas aí o Chico começou a conhecer o Espiritismo. Não que ele não via espírito, a gente sabe que o Chico via os espíritos desde que ele era 5 anos, 6 anos, talvez menos. Então, espírita ele sempre foi, né? Mas aí, ele na adolescência, que ele tomou conhecimento do Espiritismo. Mas o Chico falava que ele só se tornou espírita porque no Evangelho está escrito que fora da caridade não há salvação. E ele diz que se lá tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, ele não teria se tornado espírita. Então a gente vê a grandeza daquele espírito que teve com a gente. Mas certa feita, Chico, então, como ele dava aulas de catequese para as crianças, e aí quando ele foi apresentado o espiritismo para ele se apaixonou. E aí ele deixou a igreja. E a igreja, simplesmente, antes dele deixar a igreja, na verdade, a igreja baniu o Chico das catequeses. Então, eles proibiram o Chico de dar aula de catequese, porque o Chico acreditava em espírito, o Chico acreditava em reencarnação. E eles não queriam que isso fosse transmitido para as crianças. E o Chico ficou triste na época, mas ele compreendeu que realmente o ciclo dele ali dentro da igreja havia terminado. E o Chico, um belo sábado, um belo dia, ele estava em casa, e aí, de repente, as crianças do catecismo aparecem na casa do Chico. Eram 40 crianças. E a maioria dessas crianças, gente, iam para a catequese para comer. E aí essas crianças apareceram na casa do Chico. E o Chico não tinha nada para dar para essas crianças comerem. E aí o Chico, eles chegaram, muitos pais levaram, porque as crianças estavam com saudade do tio Chico. Essas crianças chegaram e começaram a conversar com o Chico e pediram, tio Chico, dá aula para nós hoje, só hoje, não sei o quê. O Chico, né? Chegou uma, chegou duas, mais 5, mais 10, e virou aquela multidão de crianças no quintal da casa dele. E aí o Chico já começou a conversar com os botões dele, né? Gente, o que eu vou fazer? Eu preciso de dar alguma coisa para essas crianças comerem. E aí ele fez uma oração. E ele pediu que os bons espíritos que trouxeram aquelas crianças até ele. Então falou, olha, vocês já trouxeram, agora vocês trouxeram o problema, agora vocês resolvam. E eu não tenho nada para dar para essas crianças comerem. E aí diz que de repente começa um vento muito forte. E na casa do Chico tinha um abacateiro grande, que ele até costumava fazer palestras ali. E um vento muito forte, aquele barulho daquele vento, aquela coisa assim, estrondosa mesmo. E aí o vento deu uma acalmada, a vizinha do lado de baixo saiu lá na janela. Chico! Ô Chico! O que você
você está aprontando aí, homem de Deus? Não fui eu não, irmã. Foi o vento. E essa criançada aí, Chico? Pois é, irmã. São as crianças da catequese que vieram me ver. Você tem alguma coisa para dar de comer para essas crianças, Chico? Tem não, irmã. Eu tenho um bolo que eu fiz aqui, eu vou levar aí e a gente divide. Tá bom. E o vento sopra de novo. A irmã do lado de cima grita o Chico de novo. Chico do céu, o que você está aprontando, homem de Deus? Não sou eu, irmã, é o vento. Credo, que criançada é essa, Chico? Pois é, irmã, são as crianças da catequese. Você já deu de comer para eles, Chico? Não. Sabia. Eu vou levar uns pães aí. Moral da história, de repente tinha 12 famílias levando coisas de comer para as crianças. 12. Então a gente vê que, eu estava até falando com a Débora, as coisas simplesmente aparecem. Quando a gente quer fazer a caridade, quando realmente está em nós esse dom, quando a gente sente que isso tocou o nosso coração, não importa se você tem ou se você não tem. Simplesmente decida, eu vou fazer. Eu quero ajudar, eu quero doar, eu vou fazer. Quando você decide isso, o céu te ajuda. O céu manda para você. Quantas vezes aqui eu tenho certeza que a Débora já pensou, meu Deus, a gente precisa fazer comida amanhã e a gente não tem tudo, está faltando alguma coisa. E de repente na hora aparece. Tenho certeza disso. Porque é feito com amor, é feito com vontade. O sentimento que a gente põe naquilo ali é que vai trazer ajuda para a gente. E aí muita gente fala assim, a hora que eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Será? Será que realmente é necessário esperar ganhar na loteria para a gente ajudar? Tem tantos irmãos nossos que eles não precisam do nosso dinheiro. Tem tantos irmãos que eles não precisam de nada material. Absolutamente nada. Pelo contrário, eles têm até mais do que a gente. Mas muitas vezes eles precisam de um ouvido para ouvir eles. Um ouvido. Nada mais. Eles só querem falar. E essa é uma caridade moral. É muito mais importante do que a caridade material. Caridade material faz falta? Sem dúvida nenhuma. É nossa obrigação zelar por aqueles que não têm. Mas a moral qualquer ser humano pode fazer, com ou sem dinheiro. Indifere se você tem ou não. Bom, então vamos lá. Um estudo científico comprova que o nosso cérebro, ele libera a endorfina, que é uma química que nos dá uma sensação muito boa de prazer. Isso ativa o nosso cérebro, nos encorajando a fazer mais do mesmo. Nos faz tão bem que é como se nós fôssemos o receptor e não o doador. Doar aumenta a nossa longevidade. Olha só, quem quer viver bastante, está aí a receita. Praticar a caridade nos torna pessoas melhores e mais saudáveis, tanto física como mentalmente. Então vamos lá. Quando a gente está fazendo a caridade, não importa de que tamanho seja, gente, não importa. Mas toda vez que a gente está fazendo a caridade, o nosso cérebro ele libera essa endorfina. Tudo que a gente vai fazendo que nos dá prazer, ele vai liberar. Então, na hora que a gente está doando, ele libera. Então, o que a gente sente? A gente sente uma sensação assim tão gostosa, mas tão gostosa que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar o que a gente está sentindo. A pessoa que está recebendo, ele está grato. Mas nós estamos assim em êxtase. A verdade é essa. Se nós estivermos realmente fazendo por amor, a gente vai ter esse sentimento. Toda vez que você estiver doando e você sentir que você está fazendo por amor, para um segundo e você vai ver. Qual é a sensação que você está sentindo? O que isso está trazendo para o teu corpo? Até a tua respiração muda. Tudo muda em você. E por menor que seja, gente, é impressionante. Não precisa ser coisa grande.
Então ele diz que essa sensação que nos dá é como se a gente estivesse recebendo algo grande. É melhor a gente estar doando do que a gente está recebendo, a gente sabe disso. Mas nesse momento que a gente está doando, é como se a gente estivesse recebendo algo que nos toca fundo. Algo que a gente ama e que a gente gosta de verdade. É a endorfina. Doar aumenta a longevidade, nos torna mais saudáveis. Então, está sentindo dor? Está passando mal? Vai fazer caridade. O melhor remédio que tem. Vai fazer caridade. Corre atrás. Tem tanta gente necessitando, principalmente nesse momento que a gente está atravessando. Se a gente olhar para o nosso lado, a gente vai se assustar. Pessoas que a gente nunca imaginou passar por uma situação difícil, nesse momento, estão passando. Mas são provas que nós escolhemos. Nós estamos aqui durante essa pandemia, mas quando a gente estava no plano espiritual, a gente já sabia que a gente ia passar por isso. E nós aceitamos. Então, reclamar não é a solução. A solução é trabalhar. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Se a gente parar para pensar, é impossível um egoísta ser caridoso, né, gente? Ele só quer para ele. E se você não é humilde, automaticamente você é orgulhoso. Em todos os seus ensinos, ele, né, Jesus, aponta que essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E aí a gente lembra do Sermão da Montanha que Jesus diz, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente ouve essa passagem, onde Jesus diz que bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, quando a gente ouve essa palavra pobre, a gente já imagina aquele nosso irmão, ou até mesmo a gente na infância passou por dificuldade, ou pessoas que a gente conhece. E a gente lembra que uma vez uma senhora falou assim, eu conheço um senhor na cidade de onde eu venho. Nossa, como ele é humilde, muito humilde. Coitado, não tem roupa, as roupas dele todas rasgadas, usa chinelo com preguinho enfiado ali por baixo. E eu deixei ela contar a história dela toda. Eu falei para ela, minha irmã, ele pode até ser humilde, eu não conheço a pessoa, mas isso que a senhora está me falando é pobreza material. Ele não tem roupa, ele não tem sapato, isso é pobreza material. O pobre de espírito, a pessoa é humilde, de verdade, de sentimento. Né? Aquela pessoa que não tem interesse em nada para ela, primeiro ela pensa no outro, para depois pensar nela. Essa é pobre de espírito. Bem-aventurados que têm puro coração. Será que nós já temos o nosso coração puro? Eu não tenho, eu confesso para vocês que eu não tenho. Porque muitas vezes eu me pego com maus pensamentos, com maus sentimentos, o que é natural. Eu estou numa estrada de evolução. Nós estamos numa estrada de evolução. É normal a gente ter isso. Raiva, a gente se sentir magoado. Tudo isso é normal. O que a gente não pode é guardar isso para dentro da gente. Se alguém nos magoou, olha, meu irmão, você me desculpa que eu vou te falar, mas eu fiquei magoado com a situação que você, né, apresentou e tal. Vamos ver se a gente se acerta para que isso não volte a acontecer. Eu estou purificando o meu coração. Porque eu não estou guardando mágoa daquele irmão que me magoou. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Eu não me encaixo nessa aqui longe, gente. Eu me vejo no trânsito, eu não preciso ir muito longe, aqui no trânsito. Se uma pessoa me fecha, Jesus tem piedade. Então, como que eu posso ser pacífico? Quarta-feira, a gente tem reunião mediúnica na nossa casa, e quarta-feira é o dia que os espíritos mais me provam. Eles me provam direto, mas na quarta-feira é o dia. Então, eu tive que vir em New Jersey, quarta-feira de manhã, estive aqui em Hackensack, logo de manhãzinha, eu estava voltando, logo que eu passei a George Washington,
estava um trânsito, e aí eu tenho um lugarzinho que vai para o norte e outra vai para o sul, vai para New York e tal. Estava uma fila para ir para o norte, a outra estava ali. Aí os cidadãos, os que espertos, né, eles vêm pela outra faixa e cortam a frente. Eu atrasado para trabalhar. Falei, Jesus, põe a mão. E aí, a hora que chegou a minha vez de entrar, vem um senhor, sabe, e joga o carro para assim para entrar. Eu joguei meu carro pro lado dele. Falei, não, você não vai entrar na minha frente, não. Falei, não é mesmo. Daí já fiz a mão para ele, pode vir. Falei, não vai entrar mesmo na minha frente. Não vai. Aí saí todo glorioso na frente, né? E aí eu olhava pelo retrovisor e eu via ele me olhando, desse tempo. Aí eu falei assim, ô meu pai, custava ter deixado ele entrar, de repente ele está atrasado mais do que eu. Eu olhava pro retrovisor e eu vi o olho dele me fisgando lá dentro do meu carro. Eu falei, ô pai, mas quando que eu vou aprender? Quando? Mas é assim que nós vamos aprendendo. Da próxima vez, quem sabe, eu deixo ele entrar. Quem sabe? Né? São pequenos detalhes do nosso dia a dia que vai nos modificando, vai nos transformando. São pequenas coisinhas que a gente muitas vezes não se dá nem por conta. A gente não dá por conta. Muitas vezes a gente magoa o nosso irmão do nosso lado e sai e vai embora como se não tivesse acontecido nada. E a gente estragou o dia daquele irmão. Coisas banais. Então vamos lá. Bem-aventurados que são misericordiosos. Esse nós estamos todos nota 10, né, gente? Esse é bem fácil. Não precisa nem falar dele. Jesus. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Esse é o segundo mandamento que Jesus deixou para nós. Né? Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai o vosso inimigo. Uau! Alguém já parou para pensar? Amar o nosso inimigo. Caramba, aquele que nos fez mal, aquele que nos prejudicou. E Jesus não está falando para a gente só perdoar, não. Ele está falando que a gente tem que amar ele. Só perdoar não basta. Perdoar é o primeiro passo. Mas depois do perdão tem o amor. A gente tem que amar. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, né? Ele está aqui. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Eu digo que a oração do Pai Nosso é a oração mais linda que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, ela é um contrato com Deus. É um contrato. E a gente assina esse contrato toda vez que a gente ora. Quando ele diz, perdoai as nossas ofensas, nós falamos no Pai Nosso. Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E aí a gente desencarna, a gente chega lá no plano espiritual, quando abre a nossa visão, a gente vê um monte de coisa errada que a gente fez. E aí a gente vai falar com o pai, ó pai, né, eu estou com uma lista aqui das coisas que eu errei, e eu vim aqui para o senhor me perdoar. E Deus vai perdoar, claro que vai. Deus é bom, Deus é bom. Isso aqui vai falar para nós assim, meu filho, eu já te perdoei, mas você vai ter que voltar lá para reparar isso aí. Então, toda vez que a gente fizer a oração do Pai Nosso, lembremos disso, que é um contrato. E ali a gente fala também, seja feita tua vontade, aqui na terra como no céu. Será que nós estamos preparados para isso? Será que a hora que Deus vem e leva um ente querido nosso, porque expirou o tempo dele, não é que Deus está tirando ele de nós. Ele terminou o tempo dele. Todos nós temos o nosso tempo. Quando terminou o tempo da minha mãe, Deus vem, ó, está na hora, vamos embora. Nosso lugar não é aqui, aqui não é nossa casa. Mas e aí? A mãe, um filho, será que nós já estamos preparados para orar o Pai Nosso? É uma oração lindíssima.
Será? Nós estamos preparados para isso? Para seguir as vontades do Pai? Porque a vontade dele nunca vai ser a nossa. O dia que a gente compreender que é Ele quem comanda o universo. Tudo está nas mãos dele. A gente vai viver melhor. Vamos sofrer menos. A dor é uma coisa natural. Mas o sofrimento é opcional. A gente escolhe se a gente quer continuar sofrendo ou não. A gente decide. Praticai o bem sem ostentação. E aí, o que é ostentação, gente? Como é que eu vou praticar o bem ostentando? Como assim? Eu faço bem, levo uma cesta básica para uma família pobre, eu chego lá, tiro um monte de foto, né? Vou lá para o Facebook, põe lá no Facebook, olha o que eu estou fazendo, olha aqui, estou ajudando essa família está necessitada, eu estou ajudando. Eu estou ostentando. Não que postar foto seja errada, não é. Eu digo sempre. Porque a espiritualidade fala que o que mais dá medo não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons é que dá medo, porque nós não fazemos barulho. Olha os nossos irmãos que estão fazendo mal, eles estão sempre gritando, aprontando, mostrando o que eles estão fazendo. E nós nos calamos, nós nos retraímos. Nós não podemos nos calar. Nós temos que mostrar, olha, o Seara do Bem está doando comida todo final de semana para 150, 200 pessoas. Daqui a um dia vai ser 300. Não assustem não. E vai aumentar, tá, gente? O Seara do Bem posta foto lá. Essa água briga comigo toda vez, né, gente? Deixa eu tirar daqui. O Seara do Bem está mostrando como fazer. Está nos dando o exemplo. Está nos mostrando que a união faz a força. Nós podemos. Se a gente se unir, nós somos fortes. Se a gente pega 2 fiozinhos de macarrão, entorta e quebra. Mas se a gente pega o maço todo e põe na mão, vai dar trabalho para quebrar. Por quê? Porque nós somos muitos. E não podemos nos calar. Temos que mostrar a nossa força. Tudo acontece quando a gente decide fazer. Humildade e caridade é o que não cessa de recomendar e o que ele próprio dá o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que ele não cansa de combater. E ele não se limita a recomendar a caridade. Ele põe claramente em termos explícitos para a condição absoluta da felicidade futura. Nós sabemos que no nosso planeta, na atual condição que a gente vive, com o mundo de provas e expiação, a felicidade são apenas flashes, né? Segundos, assim, coisas insignificantes. Mas a gente vive buscando essa felicidade. Constantemente a gente está buscando ser feliz. Mas muitas vezes a gente busca a felicidade no nosso irmão que está do lado. A gente busca a felicidade no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, nos nossos amigos. Ela não está ali. A felicidade está dentro de nós. No partir do momento que eu resolvi mudar, a partir do momento que eu resolvi me doar, que eu resolvi me entregar e buscar esse caminho do bem, eu vou começar a encontrar a felicidade. A real felicidade. A felicidade que nós realmente buscamos. É essa. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. A gente sabe, né, que os fariseus, os saduceus, estavam o tempo inteiro buscando armadilhas para Jesus. Eles queriam pegar Jesus de toda maneira. Eles queriam encontrar uma maneira para fazer o que eles fizeram realmente. Né? Eliminar Jesus porque eles tinham medo que Jesus tomasse o poder deles. E eles achavam que, eliminando Jesus, eles iam conseguir.
E um deles, que era doutor da lei, então propôs a questão para tentar Jesus. E ele pergunta: mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Então vocês vejam que é semelhante ao primeiro. Primeiro nós devemos amar a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contigo desses dois. Então, quando Jesus fala que é para a gente amar a Deus acima de tudo e de todos, a gente sabe que isso é necessário. Mas quando ele diz que o segundo mandamento que ele deixa é semelhante ao primeiro, ou seja, que é uma coisa quase igual, está quase na mesma altura, então Jesus está pedindo para a gente: se você consegue amar a Deus, você consegue amar teu irmão. Mas se você não ama teu irmão, como é que você vai amar a Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo Deus se eu não amo meu irmão? Deus está no meu irmão. Deus está em toda parte. Se eu odeio o meu irmão, eu estou odiando a Deus. Então, essa semelhança a gente tem que levar em consideração, porque Jesus não ia dizer isso por dizer, a gente sabe disso. Todos os ensinamentos do Mestre nos levam a uma única direção: felicidade, Deus, Pai. Mas eles não param por aí, não. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, tomando a palavra, Jesus conta para ele a parábola do samaritano, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Então, por que o sacerdote passou? Por que o levita passou? Porque naquela época, se um sacerdote ou um levita tocasse numa pessoa que estava, né, ferido, tinha sido atacado e tudo mais, eles eram considerados impuros. Eles não podiam mais celebrar a missa, digamos assim, ou o culto que tinha, eles não iam poder celebrar. Eles iam ter que passar por uma sessão de limpeza e tudo mais para eles voltarem a fazer. Para eles era mais importante a celebração do que auxiliar o irmão. Mas continuando. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas. Depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderás, a mais, te pagarei quando regressar. E aí a gente procura saber por que Jesus usou do samaritano. Qual o motivo? A gente sabe que quando Moisés atravessou o mar e tudo mais, a gente não imagina, mas era uma multidão de hebreus que ele estava levando com ele. E ali eles se dividiram e formaram tribos diferentes. E os samaritanos foi uma dessas tribos. Mas os outros judeus não aceitavam os samaritanos e diziam que eles eram impuros. Eles, né? Bom, tem as razões deles, anyway. Mas aí Jesus usou então do samaritano. E aí, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: então vai, faz o mesmo. Vocês vejam bem as rinchas que tinham desses povos, que ele sequer usou, né, da palavra samaritano. Ele falou: aquele que teve compaixão. Eles não usavam, eles não chegavam nem perto. É como se fosse na Índia hoje, os Dalits, que são considerados ninguém lá dentro da Índia, era a mesma coisa.
Quando eu vejo, quando eu leio isso aqui, eu lembro de Jesus, quando ele numa passagem por Samaria, ele junto com os apóstolos, eles chegam perto de um poço, ele para descansar, e ele acaba cochilando ali perto daquele poço, e os apóstolos saem para buscar algo para comer. E ele desperta com uma samaritana pegando água, e ele pede água para ela. E ela olha e fala assim, mas como assim? Um judeu me pedindo água? Porque os judeus podiam chegar e pegar. Eles se achavam melhores. E aí Jesus fala para ela, eu tenho sede, mas você tem sede também. Você tem sede de uma água que vai matar, né, a sede para sempre. Você nunca mais vai ter sede. E aí eles ficam conversando um tempão e Jesus tem muito ensinamento nessa história para ela. E aí a gente vê que Jesus, gente, ele vivenciou cada virtude dele. Ele deixou, cada uma delas, ele deixou um exemplo para nós. A lei divina opera pelo câmbio do dando que se recebe, mas a maioria de nós ainda espera receber sem dar. A gente quer, né, receber sempre. Venha a nós o vosso reino, mas sacar sem depositar. Quando eu achei isso, me fez lembrar do meu filho, quando ele era pequenininho. Uma vez ele pediu para mim comprar algo para ele, eu falei para ele assim, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, passa o cartão, pai. Passa o cartão. Se não tivesse dinheiro no banco, não ia resolver nada, né? Mas anyway. Colher sem plantar. Muitos de nós querem colher aquilo que não plantou. Às vezes a gente vê uma pessoa mais evoluída e tudo mais, e a gente fala assim, nossa, eu queria ser como ele. Mas e aí, eu não fiz para ser como ele. Se eu quero ser, realmente eu tenho que começar a fazer. Se eu quero ser bom, eu tenho que começar a praticar isso. Muitos querem o conhecimento sem estudar. Quantos irmãos nossos dentro do Espiritismo, às vezes já está no Espiritismo por 5, 10, 15 anos, 20 anos, e nunca participou de um grupo de estudo. Muitos nunca participaram, nunca chegaram perto de um grupo de estudo. E aí fala assim, nossa, eu queria tanto poder dar uma palestra, eu queria tanto poder fazer. Se você não estudar, você não vai conseguir. Uma palestra, gente, para você poder vir aqui na frente falar, quando eu vou preparar uma palestra, eu tenho do meu lado quase uma biblioteca. Eu tenho 8, 10, 12 livros que você tem que pesquisar, você tem que estudar aquilo ali. O que você vai falar ali na frente? Então, se você quer fazer, você pode. Qualquer um pode vir aqui na frente e dar uma palestra. Desde que você estude. Desde que você busque. Para você ter um conhecimento, você precisa estudar. Saúde sem cuidado. Mudança sem atitude. Quantos de nós quer mudar? Eu quero. Mas se eu não tomar atitude, eu não vou mudar. Eu vou continuar sendo esse mesmo homem velho. Eu tenho que buscar, né, uma luta dentro de mim, mudar, tirar, eliminar esse homem velho que está dentro de mim. Amor sem dedicação. Progresso sem esforço. Proteção espiritual sem autoespiritualidade. Como que os espíritos vão nos ajudar? Como que eles vão nos proteger? Se o que nós fazemos, se o que nós falamos, os locais que nós frequentamos, não está de acordo com a doutrina, não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eles vão vir. Num livro de André Luiz, tem um irmão encarnado que está passando por vários problemas e eles vão, ajudam uma vez, ajudam 2, 3, 4, 5. E aí chega um ponto que eles chegam, o André Luiz fala assim, o nosso irmão está passando dificuldade, a gente vai ter que ir lá ajudar de novo. Então o mentor fala assim, não, agora não. Agora não. A gente ajudou mais de 10 vezes, agora é com ele. Então eles vão nos ajudar sempre. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não abrir a janela ou a porta para eles entrarem, para eles nos ajudar, não tem como. Ou se eles vêm, batem a nossa porta e a gente não abre,
Não vou entrar. Mas não será tudo isso, essa listinha aqui, ó, tão bonitinha, não será tudo isso uma grande contradição da nossa parte? É tudo que a gente quer e quase tudo que a gente não faz. Como que a gente vai se desvincular das trevas? Acendendo a própria luz. Se nós acendermos a nossa luz, nós vamos nos desvincular dos espíritos trevosos. Para defender-se do mal, qual a melhor maneira? Atacando com o bem. Se alguém te fez o mal, você vai lá e faz o mal, você está no mesmo nível, talvez mais baixo do que a pessoa. Mas se ele te fez o mal e você retribui com o bem, você está vencendo ele. E você está se vencendo. Que é mais importante vencer a nós mesmos do que vencer ao outro. Só se liberta da violência quem aprende a ser manso e humilde de coração. E essa, a melhor maneira de se proteger dos inimigos, praticar o perdão. Se a Débora me faz um mal e eu não perdoo ela, nós vamos levar isso para o outro lado. E sabe-se lá Deus, quando vai ser possível nós nos reunirmos de novo para esse acerto de contas. Porque não vai ser só eu e a Débora. A menos que vier só nós dois para esse acerto só nosso. Mas eu tenho mais centenas ou milhares de coisas para pagar, a Débora tem as delas. Então tem que reunir eu, os meus credores, a Débora, os credores dela, para fazer uma encarnação, para a gente vir, para poder acertar. Mas uma coisa que era bem pequenininha. Nós fomos orgulhosos o bastante para não nos perdoarmos. E às vezes vai levar um século, um milênio, ou mais do que isso. Nas reuniões mediúnicas, a gente sempre vê espíritos que estão presos no tempo. A mente está cristalizada 200, 300, 400, 600, 1000 anos atrás. Quando você fala para eles que você está em 2020, eles te chamam de louco. Te chamam de louco. Eles não acreditam. Eles estão vivendo a mesma coisa de 300 anos atrás. Sem sair do lugar. Presos no ódio. E quando você consegue a doutrinação e consegue libertar esse espírito, ele começa a chorar. Porque ele queria aquilo o tempo inteiro. Mas o orgulho dele não deixava fazer. Ele só queria ser ajudado. Mas o orgulho não deixava. Kardec pergunta, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos e indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Mas Kardec nunca estava satisfeito com as respostas, né, gente? Ele sempre dava uma cutucadinha a mais, ele ia buscar uma vírgula a mais. E aí ele fala, acho que eu pulei. Vamos lá, acho que é a outra da frente. O que se deve pensar da esmola? O homem condenado a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele embrutece-se. Então a gente vê esses nossos irmãos que vivem nas ruas, a gente vê às vezes jovens, menos de 30 anos, com 30 anos, às vezes muito mais forte do que a gente. E a gente muitas vezes fala assim, por que não vai trabalhar? Está aqui, ó, embrutece-se. A pessoa ficou na rua, abandonada por um determinado tempo, é muito difícil ela sair dali. É como um vício de droga, álcool, é muito complicado a pessoa sair dali.
E muita gente fala assim, ele não gosta de trabalhar. Não é. Não é que ele não gosta de trabalhar. Ele não consegue sair da situação. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas então é uma expiação. Pode ser. Pode ser. Mas pode ser uma prova. Ele pode ser um espírito missionário que está resolvendo dar um passo maior e veio como mendigo agora. Pediu para vir mendigo para ele evoluir mais rápido. Pode ser um familiar nosso do passado que está ali. Meu pai, minha mãe, um filho, a mulher que eu amei no passado, está ali naquele corpo. E eu muitas vezes passo e viro a cara para ele. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve, olha bem, gente, deve, ok? Deve, isso é a espiritualidade respondendo, deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê da boa vontade de alguns. E isso é exatamente o que acontece. Meia dúzia de pessoas é que mais ajudam. Meia dúzia de pessoas é quem ajuda. Eu sou de Poços, não sei se tem alguém aqui que é de Poços também, mas lá em Poços tem um senhor, ele chama Jacques, ele é dentista formado, já tem, deve estar com 90 anos, 91, 92 anos. Tudo que esse homem fez a vida inteira foi só para ajudar os outros. Ele arrancava dente das pessoas da praça. Vocês acreditam nisso? Às vezes tinha uma pessoa da rua, estava ali, o Jacques passava, Jacques, estou com dor de tênis. Ele ia lá e arrancava o dente lá na rua. Ele andava sempre com uma maletinha na mão, tirava o dente da pessoa lá na rua. Não queria nem saber. E eu falava, pessoal, vai lá no SOS do Jacques lá que eu te ajudo mais. A pessoa ia. Ali tinha remédio, tinha dentista. Ele conseguia nas farmácias amostras de remédio e tudo mais. Hoje ele tem uma farmácia grande, tudo de graça para o povo. Se bobear, ele não tem uma casa para morar. Dentista formado. A vida inteira ele trabalhou em prol do pobre. É um exemplo. Outro dia fizeram uma homenagem, botaram lá no Facebook e tudo mais para homenagear ele. Merece. É isso que a gente tem que fazer. As pessoas, quando são boas, nós temos que mostrar. E temos que homenagear enquanto elas estão vivas. Esse é o momento. É gratidão isso. É mostrar que nós somos gratos pelo que ele fez. E aí os espíritos respondem. Quer dizer, o Kardec, né, vai lá dar a cutucada dele. Então vocês reprovam a esmola? Aí eles falam, não. O que é reprovável é a maneira pela qual habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Então, se nós estamos sabendo que um vizinho, um familiar, um amigo, um companheiro de trabalho está passando por dificuldade, não esperemos ele ter que se humilhar para vir pedir. Meu irmão, eu estou sabendo da tua situação, eu trouxe aqui algo para você comer, trouxe algo para você vestir, trouxe um dinheiro para você pagar as tuas contas, não vai dar para pagar tudo, mas vai te ajudar em alguma coisa. Nós temos o dever de fazer isso. Se nós trabalhamos, nós, graças a Deus, estamos numa pandemia. E se nós estamos trabalhando, a gente tem que agradecer a Deus o dia inteiro. Quantos irmãos não estão trabalhando? Tem gente que não tem o que comer em casa. Eu passei outro dia em New Rochelle, em frente a uma igreja católica que tem lá. Eu fiquei assim até assustado. Uma fila enorme de dobrar quarteirão, as pessoas esperando para receber alimentos. Mas graças a Deus lá tem. Eles sabem que lá eles conseguem. Então, se a gente puder, olha, eu vou passar ali naquela igreja, mas eu estou com dinheirinho no bolso, vou levar 2 pacotes de pão. Vou deixar ali. Vai ajudar eles. Vai auxiliar. O pouquinho que a gente fizer vai ser muito, porque ele ouvir um pouquinho de um pouquinho de outro.
Mas é uma família. Tem crianças que não tem o que comer em casa. E a gente está falando aqui, gente, nos Estados Unidos. Imagina, Brasil e países mais pobres ainda. A ajuda que o governo está dando no Brasil hoje, R$300. Muita gente fala assim, não é nada. Realmente não é nada. Mas se não fosse aqueles 300, ia ser zero. Ia ter gente que não ia ter dinheiro para comprar um pão para o filho. Então vamos ser benevolentes. Vamos praticar a verdadeira caridade. Essa caridade que Jesus veio nos ensinar. Caridade que ampara com o objetivo de mostrar-se superior é fruto isolado de espinheiro do orgulho. Exatamente isso. Se eu faço com o objetivo de mostrar que eu sou mais do que o outro, orgulho. Caridade que dá para receber bondade com propósitos subalternos. Olha, eu vou ajudar a Débora agora, porque a hora que eu precisar, a Débora vai ter que me ajudar. Que caridade é essa? Onde é que está? Caridade com repetidas lamentações é caminho para o desânimo. Essa é a mais pura verdade. Vocês imaginam, o trabalho que vocês têm aqui no sábado não é pouco. Porque cozinhar esse tanto de comida, tem gente que não faz nem ideia o que é 150 marmitas. Mas cozinhar para esse tanto de gente não é fácil. Agora imagina, a Débora chega aqui na frente e fala assim, gente, eu estou precisando de voluntários para vir ajudar aqui no sábado e tal. Ai, nossa, toda semana a Débora fica pedindo voluntários. Aí eu vou ter que ir lá, porque uma hora ela vai falar que eu não vou lá ajudar. Estou indo, mas já estou lamentando. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar alguma hora boa com isso? Claro que não. Estou devendo, arrumando mais dívida ainda. Então, se vem para um trabalho desse, se vista, olha no espelho e fala assim, olha, eu me amo, eu estou indo trabalhar, estou indo ajudar, estou indo trabalhar para Jesus, o melhor patrão que tem. Jesus não atrasa pagamento. Ele paga hora extra. É Ele. Ele é o nosso patrão. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que devemos. Quando a gente vai dar o que a gente tem, eu tenho 2 camisas, eu posso pôr uma camisa sem problema nenhum. Eu não vou ficar nu nem nada, eu estou com 2 camisas, eu posso pôr uma. Agora, doar daquilo que eu detenho, que são as minhas virtudes, o que é meu realmente, porque essa camisa, se eu desencarnar daqui a pouco, eu nem sei se eu vou ser enterrado com ela ou não. Agora, as virtudes são minhas. Se eu puder doar delas, aí sim eu estou fazendo uma coisa de verdade. O dono de toda a riqueza do universo, a gente sabe que é Deus. Nosso Pai, Criador, que nada mais faz que emprestar esses recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então a gente sabe que a prova da riqueza não é nada fácil. Pelo contrário, a espiritualidade cansa de falar que é mais fácil você ser pobre do que você ser rico. Quantas vezes a gente vê mendigos, a gente vê em vídeos na internet, não é mendigos, que conseguem uma esmolinha, cobra numa pizzaria, compra 2 pedaços de pizza, vem e divide um com o outro. A gente cansa de ver isso. Os que menos têm são os que mais doam. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Paulo de Tarso. Eu posso ter tudo, se eu não tiver caridade, eu não sou nada.
Absolutamente nada. Quais são as características da caridade? A caridade verdadeira, ela é branda, ela é simples, é humilde, é desinteressada, é fiel e é justa. Tem mais algumas qualidades aí que se a gente for ficar nomeando ela aqui, a gente vai ficar o resto do dia. Mas essa é a caridade verdadeira. E é isso, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma linda semana, que possamos estar em paz com nós mesmos e que possamos ser um pouquinho mais caridosos conosco e com o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência.